continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos ter agora e aí eu já passo o comando da mesa para o meu coordenador aqui, Nelson, para que ele apresente o palestrante que vai estar agora com a gente. Tá? Eu gostaria também de convidar mais duas senhoritas para compor a mesa aqui com a gente. Eu vou esperar que o Nelson indique, né? Porque eu indiquei as duas de manhã, e os Nelson aqui agora faça as vezes aí. Nelson. Bom, boa tarde, né? Dando sequência ao nosso encontro, e a pedido do Paulo, eu queria convidar, como é aleatório, né? Convidar as duas colegas que estão ali para fazer parte da mesa. Vamos, por favor? Vocês duas, isso. Por favor, venha. Não? Então vocês duas. Aqui, vocês duas. Isso. Aí. Agora vem você também para aquela caneta. Venha, por favor. Isso, obrigado. Obrigado, seja bem-vindo. E é com muito prazer, com muita satisfação, que o próximo palestrante que eu anunciá-lo, e com muita alegria, porque é um grande companheiro, um lutador, um guerreiro mesmo, em prol da nossa categoria, dos nossos pleitos, dos nossos direitos, um lutador, foi coordenador lá da FENAJUF, Fernando Freitas. Fernando, ele é técnico do judiciário, ex-coordenador da FENAJUF, ex-presidente do Conselho Deliberativo da ACEJUS, ex-diretor da Associação e atual presidente da diretoria executiva da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal. E é com o maior prazer que eu passo a palavra para ele. Fernando, prazer em revê-lo, viu? É um prazer muito grande e, como sempre, muito ansioso pelo aquilo que você vai trazer, pelo que você vai falar para nós. Fique à vontade. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço as carinhosas palavras, né? Queria primeiramente iniciar nosso bate-papo de hoje, desejando aí um feliz Dia das Mulheres, né? Seja uma data, 8 de março passado, que seja uma data de muita construção, de reconhecimento daquilo que já foi conquistado e de projeção para aquilo que muito tem a ser conquistado na trajetória da igualdade, né? E em especial nos ambientes sindicais. Então, deixar a minha saudação a todas aí, a todos. Estou vendo aqui então, o colega Vladimir aí, então, o colega Vladimir também, o colega Tarcísio lá da Secretaria, Guerreiro, o colega Paulo, que agora é coordenador aí da FENAJUF, e representa muito bem o Estado de Minas Gerais da FENAJUF, ocupando o cargo que ocupava na diretoria de Administração e Finanças. Então, o colega Alexandre Marques também, ex-coordenador da FENAJUF, né, e o batalhador aí, vocês. Bom, eu vi aí que o Nelson já colocou um pouquinho no nosso currículo, né, Nelson? Então, eu tive a grata honra de ter participado da FENAJUF, né, num período muito difícil de reforma da Previdência, proposta da reforma administrativa, sendo chamado de parasita, ataques duros, né, com pouco diálogo junto ao governo federal. E então eu tive essa oportunidade de estar lá na FENAJUF de 2019, para 2020, na ACEJUS aqui, que é a Associação dos Servidores do Judiciário do Distrito Federal, uma associação hoje que tem 8.000 filiados, né, em sua maioria servidores do TJDFT, que é um tribunal de competência
de matéria da justiça comum, né, dos estados, mas mantido pela União. Então a gente entrega aí a carreira da União com os senhores TRE, TRB, dos tribunais superiores, né, do trabalho, da justiça especializada. Então essa é uma honra. Sou técnico judiciário, 12 anos, né, e esse estar técnico judiciário hoje nos dá alguma segurança para a gente bater um papo com os servidores. Eu queria agora, no segundo momento, pedir desculpa a todos vocês, deveria estar aí presencialmente, fui convidado pelo sindicato, mas em janeiro sofri um acidente de carro e isso tem possibilitado um pouco, né, fraturei aqui a tibia, então ainda estou em processo de recuperação, que traz alguns transtornos aqui para nós, mas isso não vai deixar aí, viu, Paulo? Embora online, a garantia da qualidade do bate-papo está mantida. Bom, no encontro passado, os colegas iniciaram a palestra me questionando se de fato a resolução 481 do CNJ, que fala do teletrabalho, era um retrocesso, porque foi esse o título que nós escolhemos para a nossa palestra. E aí, para buscar responder essa pergunta, eu tive que fazer com os colegas uma retrospectiva, né? Até 2016, pessoal, o teletrabalho no Poder Judiciário da União ainda era uma realidade pouco explorada. Nós tínhamos, de fato, trabalho em casa, mas nada regulamentado. Alguns tribunais faziam de forma informal, os tribunais tentaram aí editar algumas medidas utilizando-se a autonomia, e aí vocês guardem essa palavra, que será o nosso top 4 do nosso bate-papo, a autonomia dos tribunais. Os senhores e as senhoras vão identificar que quando é interesse do tribunal, quando a matéria é contra servidor, se alega autonomia. Quando é favorável, não. Nós vamos ter uma incoerência do nosso CNJ no sentido de regular algumas matérias administrativas que regulam e disciplinam nossa vida funcional. Paulo, eu não sei, o Davi está por aí, naquela época o Davi bateu um papo, né, colocou a realidade de alguns tribunais, e eu vou explorar o caso que ele explorou lá naquele encontro. Então, temos mais um encontro, né, Paulo? Sábado que vem, temos mais um encontro. É bom que cada encontro eu vou acrescendo aqui, então nenhuma palestra fique igual a outra. Em 2016, o CNJ falou assim: olha, eu tenho que regulamentar esta matéria porque está havendo aí confusão na aplicação do teletrabalho. Como o CNJ regulamentou a matéria, e aí então nós tivemos a resolução 227 de 2016, ele fez uma confusão básica, pessoal. Ele confundiu o que é o trabalho remoto, que a gente chama aí, alguns chamam de teletrabalho, mas não é. O que é o teletrabalho? Teletrabalho é o trabalho feito em casa, fora do ambiente de serviço, onde o principal método de controle são as metas. Ou seja, você não está vinculado ao horário, você está vinculado à produtividade. Ou seja, você não tem que estar ali à disposição do tribunal de meio-dia até às 19 horas, de 8 da manhã até às 18, como é o caso de alguns tribunais estaduais que funcionam nesse horário. E por que eu estou falando do Tribunal Estadual? Eu compreendo, em Minas Gerais, aí o CIDAEM sou conhecedor do sindicato, da União. Mas a resolução ela disciplinou não só o teletrabalho para o Judiciário da União, ela disciplinou para o Poder Judiciário, e isso abarca também os estaduais. E isso vai culminar no nosso segundo ponto. Nós vamos falar da falta de diálogo do CNJ com as entidades do Judiciário que representam, pessoal, mais de 400 mil servidores. São quase 300 mil servidores lá no estadual, aqui no Judiciário deve estar em torno de 120 mil aqui da União, então nós vamos ter aí diversos, e os trabalhadores, pessoal, que são do Poder Judiciário, mas não são servidores, né? Nós temos na área terceirizada, que atinge eles também. Principalmente na TI, nós temos muita área terceirizada. Veja, 2016, enfrentando
Então, quando eu falo dessa portaria, eu estou falando para os estaduais e para a União. Por quê? Porque aí, o Sintraem, aqui na FENAJUF, nós estamos com a FENAJUF, que é a Federação Nacional do Poder Judiciário Estadual, lutando contra essa resolução. Então, vamos ao retrospecto histórico. Em 2016, o CNJ, considerando o conceito de home office, que é o trabalho em casa, ele traz, então, para a regulamentação, a portaria, a resolução 227 de 2022, de 2016. O que ela fala? Ela diz assim, olha, está instituído o teletrabalho. O que é o teletrabalho? Até hoje, conselheiros do CNJ não sabem diferenciar. É um trabalho feito em casa, cuja o método de controle seja apenas metas e produtividade. Bom, o que é o trabalho remoto? O trabalho remoto é o trabalho no mesmo horário, o horário forense feito em casa. Então, por exemplo, quem está no balcão virtual tem que entrar meio-dia e tem que sair às 19. Naquele horário, ele não pode administrar o horário que ele vai fazer. E isso é um trabalho remoto. Ou seja, é fazer o que você fazia no fórum, em casa, obedecendo os horários e no guia. Então, dito essa diferenciação, nós vamos começar a explorar o que o CNJ trouxe para nós. Então, em 2016, o CNJ falou assim, ó, seguinte, está autorizado cada unidade judicial / administrativa a colocar em até 30% os servidores em teletrabalho. Bom, aí ele diz assim, respeitada a autonomia de cada tribunal, cada presidente pode majorar este percentual para 50%. Ok? Então, bom, ele veio e disciplinou em 2016. E quando ele faz essa disciplina, é interessante que ele observa integralmente a nossa autonomia. E aí, eu vou colocar para os senhores aqui. Os senhores estão vendo aí a tela, a projeção? Eu não consigo ver, mas é assim, alguém me confirma aí, pô. Sim. Então está aqui, ó. No item 3 aqui, tá? Resolução. Fernando, se você pudesse abrir a tela, aí, legal, ótimo. Isso. A resolução 227 de 15 de 2016 regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário da União. E aqui, quando ele fala no âmbito do Poder Judiciário estadual e da União, ok? Então, esse critério já está bem fixado. Então, ele vem aqui e ele coloca algumas regrinhas, ó, aumentar a produtividade, promover mecanismos, economizar o tempo e reduzir. Ele vem e justifica por que ele está autorizando o teletrabalho, ou seja, buscando atingir aqueles princípios lá do artigo 37 da Constituição, celeridade, né? a eficiência do serviço público. E aí ele disciplina um percentual. Está aqui, pessoal. A quantidade, é o item 3 aqui. A quantidade de servidores em teletrabalho por unidade está limitada a 30% de sua lotação. Admitida, excepcionalmente, a majoração para 50% a critério da presidência do órgão. Beleza? Ok, presidência do órgão, ele está dando autonomia, ele está dando um limite de autonomia entre 30% e 50% a critério de cada presidente. Esta é a autonomia dos tribunais garantida na Constituição. Ok. 2016 tranquilo, 2017 tranquilo, os tribunais foram então investindo em tecnologia, em temas, investindo cada vez mais aí em mecanismos de trabalho. E aí, neste período de 2016 a 2019, qual era a preocupação dos sindicatos? Era com a qualidade e a saúde do trabalhador do home office. Por quê? Porque colocaram o home office e não se preocuparam com a saúde do servidor, com os gastos que o servidor teve que fazer. E essa mesma portaria, pessoal, ela diz assim, essa resolução, ela diz assim, olha, o servidor que está em teletrabalho, ele deverá necessariamente produzir mais do que o servidor que está no trabalho presencial. Então, a administração sempre entendeu que o home office era um privilégio, é um bônus que eu estou te dando. Por você estar em home office, você tem que produzir mais porque você está em casa, porque você não está obrigado a pegar aqui
deslocamento de transporte, como você está obrigado aqui, a estar presencialmente na sua unidade de trabalho. Ocorre que os sindicatos, e aí com muito pioneirismo, o Sindicato de Minas Gerais, o Sindicato de São Paulo, o Sindicato do Goiás, foram os primeiros que começaram a debater quais são os impactos do teletrabalho na saúde, e a economia, se a cadeira estava adequada para fazer, os gastos que nós servidores estávamos tendo com o teletrabalho, ou seja, tivemos que ampliar o nosso pacote de dados, de internet, tivemos que adaptar a nossa casa para ter uma estação de trabalho condizente com o sistema da justiça, e assim foi, devagarzinho, nós começamos um debate de qualidade junto às administrações. Inclusive, pessoal, alguns tribunais estaduais conseguiram gratificações, né, para, digamos assim, indenizar o trabalho, mas o CNJ veio e foi contra, viu? Porque não pode ter criação, a resolução fala que não pode ter qualquer tipo de adicional, de gratificação para você exercer o trabalho em casa. Porque para o CNJ, principalmente falando, o home office é um benefício. É um benefício para você. É um mínimo que a administração está te dando. Em 2019, no finalzinho de 2019, começa então a ter ali os primeiros casos da pandemia e em março de 2020 a pandemia vem e se agrava. E aí começa a necessidade de uma política de distanciamento e o que acontece? O CNJ vem, olha a mudança que eu estou dizendo, pessoal. O CNJ vem e obriga praticamente a quase todos os servidores irem para o home office, ok? Então tinha unidades que o servidor ele não queria trabalhar em casa, ele queria continuar, mas portaria sem pedido, mais. Não, você não pode vir, agora é home office. E os servidores, obviamente, muito compreendendo a situação do país, eles aceitaram ir ao home office, porque era uma questão de saúde pública, né? Então, adaptamos nossa casa, muitas pessoas aqui, eu acho que vou falar uma realidade de vocês, tiveram que dividir o computador com o filho para estudar, com a esposa para fazer o trabalho dela, né? Com reunião de escola, então foi uma loucura. E os servidores se adaptaram ao teletrabalho. E os servidores, então, começaram a entender o teletrabalho. E aqui eu quero fazer um parênteses. Não foi só o servidor, gente. O Brasil teve que entrar na era tecnológica para que a gente pudesse continuar vivendo. Então, o Brasil da esquina ele foi obrigado a ir para o aplicativo vender lá o caldo de frango, a vaca atolada, via aplicativo, porque senão ele iria fechar. O aplicativo do Banco do Brasil, para vocês terem ideia, ele teve mais de 8 milhões de downloads na época da pandemia. O que isso representa para nós? São pessoas que iam no caixa, pagar o boleto, sacar o dinheiro, pegar o assento, e todos nós somos obrigados a entrar também na era do banco digital. E aí houve um avanço tecnológico no parque tecnológico do Brasil, de vários aplicativos sendo criados, e isso veio conformando o nosso modo de viver. Porque 100% de trabalho, em alguns tribunais mantiveram esse grupo de atendimento, principalmente aqui no DF. Vou falar uma realidade para vocês, mas como tem juizados especiais, o juizado da parte pode litigar sem a presença do advogado, né? Então tiveram que manter o balcão aberto para receber a população mais carente. Por quê? Porque na nossa realidade existe a exclusão digital. Ou seja, a galera que não sabe ainda manusear o smartphone, colocar aqui aplicativo de conversa com o Google Meet, esse Zoom, a plataforma que nós estamos falando agora. Então, os fóruns também tiveram que se preocupar com dar acessibilidade a quem não tinha no mecanismo digital, dar acesso na questão virtual. Então, lá vai os fóruns também gastarem milhões em investimento no sentido de dar acessibilidade, de criar salas passivas. E aí, vocês falam assim, pô, mas eles gastaram a tecnologia, mas economizou, né? Sim, economizou, por exemplo. A JFB chegou a economizar 18 milhões em um ano em gastos de custeio, de água, luz, terceirização, outros tipos de suporte tecnológico, né? Por quê? Quando o seu notebook falhou, pessoal, ele ficou lento, ou ele estragou de alguma forma, acaso vocês acionaram suporte do tribunal? Não, né? Você pagou alguém para arrumar, você teve que se virar, você teve que comprar um novo computador. Alguns tribunais
mas cederam as máquinas para os servidores levarem para casa. E aí cederam cadeira e tudo mais, mas a organização toda praticamente foi custeada pelo servidor. Ok, o servidor se adaptou novamente ao teletrabalho, praticamente aí 90%, mas vários tribunais não tiveram funcionamento presencial. Nenhum tribunal do Brasil fechou 100% no sentido de que este tribunal não tem ninguém presencial. Isso não é verdade, e isso é o que aponta várias inspeções judiciais do próprio CNJ. Ok, então nós tivemos um avanço. Por quê, pessoal? Porque quase todos os tribunais do país tiveram aumento em sua produtividade. Sabe por quê, pessoal? Porque, por exemplo, o servidor ia de manhã, certificava ali o processo, aí ele levava o filho na escola, ele voltava, certificava o processo, e acabava que a carga horária do servidor ficou aí pulverizada no dia a dia, né? Isso, estou vendo algumas pessoas balançarem a cabeça, imagino que a flexibilidade do trabalho, vocês faziam isso, né? Eu tenho um compromisso aqui, eu vou lá, vou uma consulta, o índice de atestado, pessoal, diminuiu. Muita gente pensava em ir embora, pudesse dar atestado, muita gente pensava assim, poxa, eu estou em casa, por que eu vou dar atestado? Estou gripado, né? Por que eu vou dar atestado? O índice de revelia e desídia nas audiências, né? A desídia quando o autor não vai, a revelia quando o réu não comparece às audiências, diminuíram. Por quê? Porque a distância, a locomoção entre a cidade e o fórum, achar a sala do fórum, pessoal, quem é do TRT deve saber essa realidade, às vezes a parte do ponto do fórum, então o ônibus atrasa, o ônibus quebra. Quem é do TRT sabe essa realidade, porque está na justiça especializada dos obreiros, né? Então, também diminuiu. Então, a justiça ficou mais séria, mais econômica e mais produtiva. E aí, se está funcionando, pessoal, a gente não tem. Essa deveria ser a lógica da auto-administração. Mas mantém conversando, dialogando com as nuances da saúde, da ergometria, da UER, do gasto que o servidor tem e sobre essas metas que todos os anos são impostas a nós, pelo CNJ. Bom, por fim, tudo aí funcionando, veio o CNJ em 2022, através de um PA, que é aquilo que eu registrar, pedido de providência administrativa, o PCA, né? No CNJ é assim, o PCA. Nós tivemos, então, alguns magistrados pedindo para fazer home office fora da comarca a qual atuava. Bom, nós sabemos que a LOMA, que é a lei da magistratura, ela diz claramente que o magistrado necessariamente deve residir na comarca a qual é juiz, justamente para dar o efeito do judiciário. E aí, isso virou uma farra, basicamente, na magistratura. Os advogados reclamavam que não conseguiam despachar o juiz, que o juiz não estava na comarca, que não conseguiam encontrar o juiz fisicamente, mas eles encontravam, pessoal, os servidores. No alto do pedido da providência, os advogados relatam que, em diálogo com os servidores, não estavam conseguindo agendar uma conversa física com o magistrado. Então, os conselheiros, CNJ, com sua formação em tese plural, e aí eu vou pedir para você guardar de novo a formação plural, por quê? Porque a democratização do CNJ vai ser o nosso tópico 3 aqui da nossa conversa, a formação do CNJ. E aí o CNJ, que tem gente que representa os advogados, e representa os magistrados, e representa os poderes legislativos, né, instituídos como o Senado e a Câmara, e também tem cidadãos de sua composição, eles, em discussão desse pedido de magistrados, eles resolveram ampliar a discussão e colocar no muro os servidores. E aí, a grande pergunta que nós temos que responder nessa conversa, que logo mais eu vou convidá-los a fazer uma reflexão, é: qual foi o problema que a resolução 481 do CNJ resolveu? Qual foi o problema que essa resolução trouxe? Nós, da administração moderna, temos formação em pedagogia, história, direito, a gente sempre tem a reflexão de que as coisas devem
responder a problemas, deve resolver problemas. O EPROC veio responder a diminuição do papel, a celeridade da atribuição. Eu acho que é EPROC na Justiça do Trabalho, para nós aqui é PJE, dos tribunais que a gente de competência, como já disse, né, a gente tem competência de justiça comum aqui, PJF, a gente tem um PJE, o que realmente representou um avanço, não só na economia de insumos, mas também na tramitação do feito. Então, a par dessa pergunta, dessa provocação, qual é o problema? E a resolução 481 veio resolver, o CNJ estava lá, reunido, pautou o pedido de providência, e nessa discussão constatou-se que o judiciário, em alguns locais do país, está fechado. Os advogados, as partes, não estão tendo acesso aos juízes, não estão tendo acesso à justiça. Temos que tomar uma providência. Qual foi a providência? Determina-se que o magistrado deverá estar presencialmente, 3 vezes por semana, e ele pode fazer o teletrabalho 2 vezes por semana. Lembram, não sei se é da época de vocês, eu acho que tem gente certamente com mais tempo judiciário que eu, que em algumas localidades se dizia que existia o juiz TQQ, né? Que é terça, quarta e quinta. Segunda e sexta você não acha ninguém nos fóruns. Foi exatamente isso que o CNJ agora regulamentou. Ele está autorizando o magistrado a estar presente na vara 3 vezes por semana e fazer teletrabalho 2 vezes por dia, por semana. Então, são 3 e 2, ok? Isso eles está previsto para os magistrados. Para os servidores, na 481, que foi em 2022. Não, para os servidores é obrigatório e limite máximo 30%. 30%. Excluído aí algumas peculiaridades, como servidor PCD, aqueles que estão com cônjuge, tem que ser uma regra, mas ele coloca 30%. Ponto. Então, essa foi a resolução, deu 60 dias para os tribunais se adequarem e criou um grupo de trabalho para fiscalizar, a Corregedoria do CNJ criou um grupo de trabalho para fiscalizar o cumprimento dessa resolução. Ok? Bom, este foi o aspecto histórico. Vejam só, pessoal. Agora vem a justificativa do porquê que a resolução é um retrocesso. Qual era a regra de 2016? Qual era a regra de 2016 que vigorou até 2019? Eram 30%, podendo ser majoradas a 50%. Esta era a regra antes da pandemia. Ok? Nesse período, os senhores e as senhoras não verificarão, dentro das tramitações internas do CNJ, nenhum tipo de providência na corregedoria no sentido de averiguar se a justiça estava funcionando ou não. Porque ela estava. Ela estava. Qual é o retrocesso? Por que então nós, no CNJ, não voltou ao status quo antes? Ou seja, ao que era antes da pandemia, já que a desculpa é que a pandemia acabou, que a justiça tem que voltar a funcionar. Ora, antes a gente funcionava 30% até 50%. Ok? Por que o CNJ agora veio e inflexibilizou qualquer tipo de interpretação e colocou 30% obrigatório, ou seja, 70% presencial, sem qualquer tipo de margem? E aí eu digo para você, os tribunais que tentaram interpretar essa resolução de forma mais benéfica ao servidor foram todos tolhidos, foram todos rodados pelo CNJ. Recentemente, não sei se as senhoras e os senhores acompanharam, teve 2 magistrados, uma magistrada e um magistrado, que entendeu assim na resolução: olha, se eu sou obrigado a estar presencialmente aqui na audiência, os advogados e as partes também serão obrigados. Obviamente, pessoal, que o magistrado e a magistrada que deram esse tipo de decisão fizeram isso em forma de protesto, porque eles não estavam concordando com o rigor da resolução do CNJ. Você sabe o que aconteceu com esses 2 magistrados? Estão respondendo a processo em suas respectivas corregedorias. Tem um tribunal que tentou diferenciar home office, teletrabalho, entender um pouquinho, beneficiando ali o servidor. O que foi feito? O CNJ
instaurou o procedimento contra esses tribunais e eles recuaram em suas resoluções. Então, pronto. Agora já está demonstrado matematicamente qual foi o prejuízo, o retrocesso dessa resolução. Vamos para o segundo ponto. Pessoal, em algum momento dessa narrativa, os senhores ouviram a palavra sindicato, associações, federações? Em algum momento os senhores ouviram falar isso? Desde 2016 até 2022? Veja, o CNJ, sem ouvir qualquer tipo de entidade representativa dos servidores, tomou suas decisões. Isso, pelo artigo 8º da nossa Constituição Federal, não poderia acontecer, porque eles estão ali administrando nossa vida funcional. Eles estão ali vendo gente que está no exterior, porque eles aprovaram que a gente fizesse teletrabalho no exterior. Gente que mudou de estado, porque eles aprovaram suas resoluções, a mudança de estado. Gente que alterou sua rotina para cumprir a finalidade de entregar o trabalho, as metas. Por exemplo, o caso do TJ, pessoal, nós entregamos 105% da meta do CNJ, ou seja, nós produzimos 5% a mais do esperado. O TJDFT foi, durante 4 anos, selo diamante de segunda classificação do CNJ para o Tribunal de Alta Produtividade. O TJDFT foi o primeiro do país a conseguir ali o selo de excelência seguido pelo Tribunal de Rondônia. E você sabe qual foi o prêmio que o CNJ deu a esses servidores por produzirem e entregarem uma justiça séria e eficiente? Volta 70%. Não, mas então, volta, não quero ouvir você. Eu não vou ouvir você. Não foi dado em nenhum momento a palavra à FENAJUF, aos sindicatos, na criação da Resolução 481. Mas, espantosamente, foi ouvido a OAB, foi ouvido a magistratura, ok? Foi ouvido a OAB, foi ouvido a magistratura. A OAB está muito feliz, gente, com essa resolução. Com essa resolução, a OAB está muito feliz. Foi ouvido também a magistratura. Estão contentes. Olha só o vídeo. Se as partes quiserem, audiência virtual. Se as partes não quiserem, audiência presencial. Você pode ficar 2 dias por semana em home office. Veja, é a obrigação do magistrado estar na comarca. Independente do regime de trabalho, ele tem que estar, ele tem que residir na comarca. O que tinha de magistrado que pegou teletrabalho para fazer doutorado, mestrado, estava na França, não era brincadeira, pessoal. Só que qual o problema? Foram resolver a vida dos magistrados e colocaram a gente no balaio. Agora, o outro problema, que eu perguntei para vocês, qual era o problema que a resolução resolvia? O CNJ não perguntou, por exemplo, se os tribunais de Minas Gerais tinham algum problema. Aí eu citei o Davi, o tribunal não perguntou assim: alô, aí no TRT de Minas Gerais, está tendo algum problema? O magistrado está fora da comarca? O cidadão não está tendo acesso à justiça? Não, tá bom. Este tribunal não pode se atuar deste freio de arrumação que eu estou tentando dar. Não, senhores. Colocaram todos os tribunais do país no mesmo balaio. E aí o problema que tinha em Tocantins foi punido. Tocantins teve inspeção que mostrava que a vara não tinha nenhum servidor, nenhumzinho para atender. Mas, veja, não seria o caso da corredoria atuar pontualmente em cada problema? Não é para isso que existe a corredoria de cada fórum? O CNJ poderia oficiar a corredoria daquele tribunal e falar: ó, esta vara aqui está trabalhando desconforme, ok? Esta vara aqui precisa se adequar. Mas não, colocaram todo mundo no mesmo tacho e colocaram 70% no ouvido. E o pior disso, pessoal? O pior disso, criaram um grupo de trabalho. E aí, neste momento da criação do grupo de trabalho, os sindicatos já estavam lá batendo as portas do CNJ pedindo: olha, vamos conversar aqui, vamos dialogar, vamos flexibilizar as coisas, porque não é desse jeito, nessa falta de diálogo. Criaram um grupo de trabalho, pessoal. Neste grupo de trabalho, colocaram um representante da magistratura, isso agora pela consultoria, tá? Colocaram representação da OAB e adivinha quem ficou de fora novamente? As entidades representativas dos servidores. Então, a pergunta que fica é: CNJ, qual é o papel dos servidores dentro da estrutura do Poder Judiciário? O que somos nós, aqui no Judiciário? Carregadores de pianos?
cumpridores de metas? Quantas das minutas feitas pelos juízes, desembargadores, ministros, passam pelas mãos dos valorosos servidores? Como que se inicia o processo? Se autua, se certifica, se dá andamento, se intima? Como? Tudo pelas mãos dos servidores. Então, nós não somos meros carregadores de peões. Nós somos agentes construtores vivos do processo judicial. Nós fazemos parte. O Código de Processo Civil nos atribui o nome de secretuário da justiça. Então, nós temos que ser ouvidos no processo. É preciso que haja diálogo com todos os agentes envolvidos, com os representantes da população, da sociedade, representantes dos poderes, do Legislativo, lá no CNJ, Senado e Câmara Federal, com o pessoal da OAB, com a magistratura e também com os servidores. Então, a realidade é essa. Fazendo uma pausa aqui, Paulo, eu não sei até meu limite, eu estou vendo que tem um evento logo depois aqui, então vocês me darão aí o limite, eu estou bem controlado no tempo, mas aí vocês me sinalizam aí, ok? Então, pessoal, essa resolução foi colocada, sem ouvir ninguém, e aí passa. Vou dizer, a FENAJUF e vários sindicatos, inclusive a associação, várias associações, inclusive a Anamata, foram até o CNJ pedir um diálogo. Aí, os conselheiros, inclusive eu tive audiência com 11 conselheiros, disseram assim, mas era preciso arrumar. E eu perguntava, vamos lá. No TRE de Minas Gerais, qual foi o problema que essa resolução resolveu? Os conselheiros não souberam responder. No TJDFT, qual foi o problema que essa resolução resolveu? Não tem. No TRT, o Sindjur, lá no Mato Grosso do Sul, qual foi o problema que vocês tiveram que pedisse com urgência uma medida tão grave como colocar 70% dos servidores ali trabalhando principalmente? Qual foi o problema? Não souberam responder, pessoal. Veja, a gente estava produzindo mais em casa, com certa rotina, e voltaram ao teletrabalho. Em nenhum momento a FENAJUF, nenhum sindicato defendeu, pessoal, o teletrabalho 100%, a gente sabe que o fórum tem que estar aberto funcionando. Em 2016 ele não estava funcionando, em 2017 ele não estava funcionando, em 2018 ele não estava funcionando e a gente tinha uma resolução que dizia de 30% a 50%. 2016, 2017, 2018, 2019, só mudou por causa da pandemia. Então, se essa resolução do 481, para ela não ser considerada no processo, o coerente do Conselho Nacional de Justiça seria voltar àquilo que era antes da pandemia, de 30% a 50%. De 30% a 50%. Assim não o fizeram. Portanto, é retrocesso do CNJ. Não ouvir as entidades sindicais, não dialogar com os servidores e estabelecer um patamar tão rigoroso de 70%. Sendo que ele poderia atuar, poderia determinar, olha, o tribunal de tal estado X, por ter graves indícios de que está fechado, servidores fora do trabalho, este tribunal aqui, ele não poderá ter aí o índice de 30 a 50, tem que obedecer o índice de 70. Não seria mais justo resolver os problemas de forma pontual? O Brasil é um país continental. Normas de organização gerais devem sempre existir, mas também devem existir espaços para que a gente possa flexibilizar e atuar de forma a ver a produtividade, de forma a identificar cada tribunal e as suas necessidades. Portanto, é um processo muito grande. E a gente chega aqui na questão da representatividade. Então, a FENAJUF dos sindicatos, eles convocaram um ato em frente ao CNJ. O ato pedindo duas coisas. A reabertura do diálogo para a gente resolver a resolução 481, que determinava 30% é o máximo que pode ficar de cada lado. Não tem nenhum tipo de diálogo. E o outro papel do ato era pedir a democratização do CNJ. E aí, pessoal, nós tínhamos uma reunião marcada, Paulo deve lembrar disso, as entidades tinham uma reunião marcada com o conselheiro relator da matéria. Estava marcada a reunião. Aí ele veio, dentro do
processo que estava instaurado lá no CNJ, ele dá esse despacho assim, ó. Em razão da convocação do ato, cancelo a audiência. Pessoal, o conselheiro não entendeu não. O ato era pedir para a abertura do diálogo. O ato era porque não estava tendo diálogo. O ato era para dizer assim, olha, nós servidores queremos a nossa voz dentro desse processo. Nós queremos trazer o nosso lado do debate. Nós queremos mostrar que se de um lado teve erros, em outros 90% tivemos acertos. Tivemos acertos e esses acertos precisam estar considerados dentro do processo. Você sabe o que o conselheiro fez? Ele cancelou a reunião, ou seja, o ato era para pedir diálogo e ele, ao invés de, não, eu considero que o ato é diálogo, voltar no diálogo, não, aí é que ele fecha a porta mesmo. Intransigência total para com os servidores. E é por isso que a FENAJUF, mais o CIPRAEM, vários sindicatos, estão pedindo uma PEC para que se altere a composição do CNJ e garanta a representatividade de 2 conselheiros, sendo um da Justiça da União e um da Justiça Estadual. Porque aí nós vamos ter voz ativa nesse processo. Muitos dirão assim, poxa, mas é só um, Fernando. Sim, mas é um que tem voz. E olha que coisa incoerente, o segundo modelo, a segunda prova cabal de incoerência do CNJ. Quando você tem a instalação de uma comissão de enfrentamento ao assédio moral, certamente do TRT, porque o CNJ determina que tem a participação dos servidores. Quando se institui comissões de ética dentro dos tribunais, o CNJ determina que tem a participação dos servidores. Comitê de gestão do primeiro grau, comitê de gestão de estratégia, comitê de gestão do segundo grau, comitê de atenção à saúde, todos esses comitês, pessoal, o CNJ determina que tem que haver representante ou do sindicato ou eleito pelos servidores. E por que na hora de se estabelecer a resolução 481? E por que não tem na hora de se criar o grupo de trabalho que vai fiscalizar? Por que não teve? Por que simplesmente não compreenderam a doença do servidor quando fomos colocados obrigados em teletrabalho, fomos com muito bom cargo, entendendo a situação pandêmica do país? Por que depois agora volta e fazem do servidor folha seca que vai, quando o vento bate, vai levando, o vento sopra para cá, vai para lá, o vento sopra para lá? Olha, nós, repito, somos agentes, construtores do processo e de todo o sistema judiciário do Brasil. Nós somos agentes vivos, nós não somos coisas, nós não somos números, não somos estatísticas. Então, a FENAJUF, a ACEJUS, o CIPRAEM, o Sindicato de São Paulo, Goiás, tem trabalhado nessa PEC para democratização. Ok, fizemos várias reuniões, né, Paulo? Inclusive lá com a desembargadora, que é assessora da Rosa. E em nenhum momento o presidente do STF e o presidente do Conselho Nacional de Justiça recebeu a FENAJUF e nem qualquer outra entidade. Pessoal, o que é isso? O porquê dessa birra com os servidores? O porquê de não se ouvir? Olha, nós estamos pedindo nenhum deferimento. Deferir ou indeferir é papel de quem tem o poder de decisão. Mas ouvir ou não ouvir, não. Porque o não ouvir é aquele cerceamento. O não ouvir do outro lado demonstra que não há democracia. E onde não há a escutadora dos lados divergentes, esse não é um regime democrático, é autoritarismo. Quando você decide, sem ouvir as partes do processo, dando oportunidade a todos os agentes falarem, nós, como judiciário, sabemos a importância de. É nulo o processo que segue para a sentença sem a certificação da citação do outro. Ele tem que ser citado. A citação é um processo pelo qual o outro é informado que há contra ele uma demanda, a desfavor dele uma demanda, e a intimação é uma ordem que dá a ele a capacidade de fazer o ato ou não, a depender da natureza da intimação. Ora, nós fomos tolidos do nosso direito de participação do CNJ, pessoal. Na casa do Conselho de Disciplina Administrativamente, nós fomos tolidos. Por quê? Porque em nenhum momento foi nos dado a oportunidade de falar. Os conselheiros poderiam nos ouvir ali, viu, Paulo, durante 10 minutos, e ainda assim ter votado aí
a voto de 70%, mas teria que nos ouvir. Desta prerrogativa, as nossas entidades não abrem mão, porque é nosso direito. Qual o papel da OAB? Então, nós falamos então do retrocesso, da atitude antissindical, e agora, como é que está? Pessoal, lembra que eu falei, a FENAJUF entrou com um procedimento, e a ACEJUF também, o SINTEM também. Nós estamos questionando assim, CNJ, quando o senhor tomou essa decisão, o senhor revisitou a sua jurisprudência administrativa, olha o absurdo que foi essa resolução. Eu hoje, pela manhã, eu também proferi uma palestra dessa aqui para os servidores da Justiça Militar do Distrito Federal, e eu mostrei, aqui do SPM, né? Eu mostrei a incoerência do próprio CNJ. O CNJ, ele falou o seguinte quando foi para instituir o ponto eletrônico em vários tribunais. Ele disse assim, ó, tem que respeitar a autonomia dos tribunais. Certamente aí em Minas Gerais, tem tribunal, não teria problema de colocar aí 50%, 60%, entendeu? Mantendo ali talvez 40%, 30% da vara presencial, entendeu? Não teria problema nenhum. Manteria a produtividade e manteria a prestação da justiça acessível, que é o que eles queriam com essa resolução. O que eles queriam na resolução? Porque todos os conselhos alegaram que o judiciário precisa estar presente nos estados. O judiciário presente, pessoal, é fórum aberto, comarcas abertas e o juiz presente. O mais engraçado, e aí o Tarcísio deve lembrar, e também aí, Paulo, eu não sei quem é o servidor do TRE da direção de Minas Gerais, é que há pouco tempo, pessoal, nós estávamos, a FENAJUF do sindicato, estávamos brigando para que se não se fechasse cartórios eleitorais. Ora, nós, servidores, nós sempre brigamos para que a justiça tivesse presente junto à população. Porque quando o CNJ, em várias áreas da administração da justiça, o Tarcísio deve lembrar disso, queriam fechar cartórios eleitorais, quem foi às ruas brigar para que não se fechasse, para não prejudicar a população que dela precisa? Fomos nós, o sindicato, a federação e as associações. Então, CNJ, se o senhor quer falar e debater acesso à justiça, nós estamos credenciados, porque nossas entidades brigaram para que o acesso à justiça. A gente briga para que não haja escateamento do número de servidores, a gente pede concurso público, é para que a justiça funcione. E a lógica do Estado mínimo é fazer o máximo com o mínimo, é atender, manter as estruturas do judiciário funcionando com o menor número de servidores possível. A PEC 95, pessoal, que agora já emenda 95, que ela congela investimento no serviço público. Ora, ela é um exemplo de trava que impede o acesso da população ao serviço público e também ao judiciário. A ameaça de extinção da justiça do trabalho. Quem estava defendendo a não extinção? Nós, servidores. Quando vieram ataques à justiça eleitoral, quem estava na frente da luta defendendo a justiça eleitoral? Nós, servidores. Então, quer falar de presença do judiciário, quer falar de manter o judiciário acessível à população? Dialoguem conosco, nós, servidores do judiciário, porque nós temos know-how para fazer esse debate e esse diálogo com vocês. Fernando, compreende isso? mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Perfeito? Tá? Temos suficiente. Por fim, pessoal, quando nós colocamos essa conjuntura, nós falamos da autonomia. Nós, servidores, estamos lá no CNJ, lutando pela autonomia dos tribunais. É preciso, CNJ, que você deixe para o tribunal administrar o teletrabalho. E aí eu trago aqui, os senhores, a jurisprudência do próprio CNJ, quando ele fala de autonomia. Se os senhores e as senhoras conseguirem entender o quão incoerente e grave foi essa resolução, por isso a gente debate até agora dentro do próprio CNJ, olha o que disse o próprio CNJ. Isso quer
É jurisprudência interna do próprio CNJ. Recurso administrativo de controle e realização de audiências e interpretação da sistemática. Tá vendo? Ele coloca aqui, ó, ressalvada a autonomia dos tribunais para regulamentar situações relativas. Aí ele vem falar da autonomia. Na mesma assentada, nós temos aqui, ó, outro julgado administrativo, recurso administrativo de procedimento, teletrabalho, redação de cargo de comissão, ó, deferência à estatura constitucional da autonomia administrativa de que desfrutam os tribunais para regulamentar matéria de competência do regime de trabalho. E, por fim, sobre uma determinação de controle de conta eletrônico, olha o que os próprios CNJ falam. A escolha do método mais eficiente para o controle da jornada dos servidores depende de uma série de variáveis a serem observadas caso a caso, competindo aos tribunais decidir pela forma mais adequada em concreto. Olha, pessoal, substitui aqui controle por teletrabalho. Compete a cada tribunal ver qual é o percentual e mais adequa a cada particularidade de seu tribunal. Se a vara é problemática, coloca 5% presencial, mas se a vara produz, coloca meia vez, 70% a 30%, 40%, 60%, dê autonomia para os tribunais. Agora veja, os tribunais que tentaram dar uma conotação diferente foram notadamente escolhidos. Compreende que o CNJ veio e acabou com a autonomia, é um órgão agora centralizador das decisões. E aqui no TJ, pessoal, nós tivemos um caso interessante. Aqui no TJ tiveram mais de 18 desembargadores que estavam votando para não seguir a resolução do CNJ. E aí o desembargador decano pediu a palavra e disse assim, olha, o enfrentamento ao CNJ neste momento seria muito ruim para a relação institucional entre as entidades que compõem. E aí votou-se assim, aqui no TJ, que foi a matéria foi a plena. Segue a resolução do CNJ, dos 50%, e cria-se um grupo de trabalho que vai levar até o CNJ um percentual diferente e adequado à realidade que o TJ deve ter. Eu estou lá nessa comissão. Você sabe qual foi a minha primeira pergunta, pessoal? Nessa comissão, nesse grupo de trabalho? Vem cá, se essa comissão aqui decidir que o melhor para o TJ é 50-50, e a gente vai lá batendo no CNJ e diz assim, CNJ, olha, o TJ entendeu que era assim. E o CNJ falou assim, tá, vai cumprir os 30. O que vai acontecer? O Tribunal Pleno, a casa vai editar uma resolução em desconformidade com a resolução do CNJ colocou lá em cima. Eu entendo que deveria, porque nós deveríamos defender o convite de cada tribunal conforme a jurisprudência do próprio CNJ. Gente, eu trouxe para vocês 3 jurisprudências do próprio CNJ que homenageiam a autonomia. Bom, por fim, pessoal, não poderia terminar aqui o nosso bate-papo sem falar da OAB. A OAB ela tem o melhor dos mundos nessa resolução. Veja, ela quer o magistrado e o servidor presente quando ele está presente, e ele quer o magistrado e o servidor online quando ele está online. Veja o quanto que beneficiou essa resolução, né? O cara está lá, em duas ele faz uma audiência em São Paulo, uma no Goiás e outra no DF. Ele perdeu aqui, não tem mais um estagiário para fazer carga, né? Já não tinha o PJ com a cota. Agora ele consegue fazer, pessoal, vários despachos através do balcão eletrônico, balcão virtual. Da casa dele, do escritório dele, ele consegue despachar em vários fóruns. Mas ele está brigando por quê? Porque ele quer ter o magistrado quando ele quer conversar. Ele quer ter o melhor dos mundos. E nós precisamos tentar, pessoal, conversar. Sabe por quê? Como é que vai ser? Por exemplo, na justiça trabalhista, você vai ter um servidor preso no balcão da vara para atender todo mundo e outro servidor preso no balcão virtual. Vai ser um servidor só para atender os dois e tem que atender com maestria, com rapidez, porque senão ele reclama que está 4 horas esperando o atendimento. Como é que vai ser isso? Mas a OAB está fazendo o papel dela. Ela é corporativista para fazer o papel dela. Ok? É para defender o direito do advogado. Quem é que tem que fazer o nosso papel? Quem é que tem que vir colocar à frente a armação também para nós, os nossos sindicatos, a nossa federação? Portanto, é importantíssimo, nesse encontro que aqui estamos, uma tarde de sábado, que a gente entenda o papel do sindicato da federação.
Porque são eles que estarão no fronte da batalha na hora que houver uma decisão totalmente irregular, ilegal e incoerente com essa do CNJ. De atropelar a autonomia dos tribunais, de não ouvir os servidores em ato totalmente flagrante, ato antes de tal. São eles, os nossos desafios agora. Veja que aqui no TF, eu tenho um caso com vocês. Tem um setor aqui chamado COCIJU. A COCIJU é a Correção Interna do Tribunal. É a inspeção judicial que se faz anualmente. Quando eles estavam em casa, pessoal, eles tinham que produzir 30% a mais. Então eles tinham que correcionar mais processos. Correção é ver se o advogado está cadastrado corretamente, ver se as partes estão com o CPF cadastrado, não dá mão por quê, processo não está com excesso de prazo. 70% dessa equipe, pessoal, voltou ao presencial. Quando eles voltam ao presencial, acaba aquela meta de produzir mais. Ou seja, o setor está produzindo menos agora, pessoal. Olha o regresso. E as pessoas poderiam estar em casa produzindo mais. Hoje eles estão correcionando menos processos e fazendo com que as coisas demorem mais. Olha o retrocesso da medida. Esse não olhar de autonomia é absurdo. Agora veja, o TJ de Minas Gerais provocou o CNJ agora, recentemente, e perguntou assim: CNJ, o pessoal da TI deve também colocar nessa mesma regra? CNJ, o pessoal da área meio, que é a área administrativa, que no judiciário a gente chama aí de apoio, não sei como é que é aí, mas aqui é a área meio, a área apoio fim e a área fim, que é a área realmente judicial. Então, o pessoal do pagamento, vocês que não atendem advogado, que não atendem a parte, o pessoal aí do serviço de pagamento, a contabilidade, serviço de contrato dos tribunais, vocês não têm que estar presencialmente, beleza? Porque se não atender a população, o seu trabalho pode ser criticado. Você, o PJ de Minas, perguntou ao CNJ em uma consulta: esse pessoal pode fazer teletrabalho 100%, ou então em outro patamar maior? O CNJ também falou assim: olha, o pessoal da TI, os filhos desses caras, pode. O pessoal da área administrativa não, mantém a regra da unidade judicial. Esta decisão do CNJ, pessoal, mostra que o que se está buscando com a resolução 481 não é a produtividade, não é a celeridade, não é a eficiência, não é nenhum dos princípios constitucionais que tem o artigo 3º da Constituição. O que busca, na verdade, é uma tentativa de controle para dar uma satisfação não sei a quem. Agora, por que tomou a decisão da TI? Óbvio que a TI é importante, pessoal, mas a TI é uma das áreas que mais nós perdemos servidores do judiciário. Vocês sabiam disso? É uma área extremamente, na área particular, competitiva, e é uma área que nós precisamos agora no judiciário. Nós temos que discutir o papel da TI no judiciário. E o CNJ, com medo de perder servidores, autorizou para eles 100%. E não é trabalho. Porque não justifica alguém que está aqui fazendo uma programação ter que ficar preso de meio-dia a 19 uma vez, sendo que ele pode estar produzindo muito mais em outro local de trabalho. Bom, pessoal, então, basicamente, os pontos mais, as investigações da incoerência do CNJ fica aqui, as implicações dessa resolução, né? E depois, a gente teria muita coisa para falar, por exemplo, de cônjuge, da pessoa com deficiência, né? Da produtividade em si, da gratificação ou não por fazer o teletrabalho, né? Porque até hoje o Conselho ainda não resolveu algumas provocações que os sindicatos têm feito ao Conselho sobre quem é que paga a internet, podemos estar trabalhando em casa, né? É um direito, uma obrigação. Vários conselheiros disseram: teletrabalho não é direito do servidor. E aí fica essa reflexão para nós: o teletrabalho não é um direito da gente? Será que não? Não é um direito, por exemplo, da gente pedir redução de carga horária para cuidar de um filho doente? Já tem decidido o STF várias, não é? Então nós temos que discutir qual é o papel do teletrabalho. Mas antes de debater o papel do teletrabalho, nós temos que dialogar com o CNJ para que nós tenhamos espaço e voz no CNJ. Não dá para sermos revés de um processo que sequer fundamental que existe. Né? Então é isso, pessoal. Fica à disposição aí para bater um papo com vocês, tirar algumas dúvidas. Ok, Fernando. Há alguém que quer fazer alguma pergunta? Quem que excetua a regra dos 30%?
Fernando, quem que Excetua quem está fora dos 30%. Quem que só tem Mas tirado alguém que está nos 30%. Fernando, por favor. Também está no meio? Isso. Fernando, você ouviu a pergunta? Não, eu só ouvi o 30%. Não, fala o microfone para ele. Fala o microfone, mais fácil. Hein, Fernando? Quem que está fora da regra dos 30%? Por exemplo, o assistente do juiz. Ele está nos 30% ou ele é fora dos 30%? Ele está dentro dos 30%. O CNJ entendeu que as unidades administrativas e judiciais deverão conquistar os 50%. Quem está fora é o PCD, é o trabalhador que está fora do domicílio para acompanhar o cônjuge, é o idoso. São casos específicos, mas, por exemplo, ele não excetuou as unidades. Então, por exemplo, gabinete, cartório, secretaria, todo mundo conta para o percentual de 30%. O que deveria fazer ser excetuado. Os juízes têm isso também, mas o CNJ não autorizou. Olha que interessante, por exemplo, geralmente desembargadores e ministros, eles não têm aquela secretaria como tem uma vara. Então, além desse setor, deveria ser flexibilizada essa norma, em razão da peculiaridade do trabalho. Ou seja, você não tem que ter os assessores ali, eles vão atender ao público. Às vezes, um assessor tem despacho para advogado, o restante faz minuto de despacho, sentença, decisões, né? E ele não tem que estar preso ali. Mas, infelizmente, os conselheiros ainda assim resistem a qualquer alteração. Nós temos aí uma previsão de que isso vai ser alterado? Tem. Eu acho que até o meio do ano, o CNJ vai flexibilizar diante do grito de que se mantém a autonomia de alguns tribunais. Mas sabe qual é o problema, colega? É que teve tribunal que não quis brigar por sua própria autonomia. Quem está brigando pela autonomia dos tribunais somos nós. Hoje, a autonomia está atingindo os servidores. Vamos esperar que essa atropelo, quando atingir a autonomia do magistrado, aí quem sabe alguns tribunais não acordem para o precedente perigoso que está ocorrendo dentro do CNJ. Ok. Até porque o CNJ não é órgão jurisdicional, né? Ele é órgão administrativo que acompanha a justiça, ele não é órgão de jurisdição. Ok. Bom, nós queremos agradecer você, Fernando, pela tua palestra. Vamos aplaudir. Receba com esses aplausos a nossa admiração, a nossa gratidão e a nossa satisfação pela tua palestra, que foi o mesmo tema. Você, com a tua sabedoria, com a tua experiência, com a tua formação, soube dar o mesmo tema de uma palestra diferente, com temas diferentes, entendeu? Respondendo até os caminhos das pedras da autonomia dos técnicos, dos regionais, né? Então nós queremos agradecer, meu Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade e com certeza que acrescentou muito o que nós tínhamos de dúvidas e que você tirou nesta tarde. Muito obrigado, Fernando. Não, senhor, eu que agradeço ao senhor e pela vida do sindicato, parabenizar o sindicato, você sempre é vanguarda e pioneiro na luta de defesa, bem acompanhado. Por exemplo, eu tenho tentado copiar vocês aqui no DF, uma ação vitoriosa que vocês têm na grade, nós conseguimos sentença favorável aqui em primeiro grau, mas vocês já estão recebendo aí o dinheiro, né? A gente está lutando para tentar ter esse direito, para analisar todos vocês aí, pelos pontos. Eu já tive com o colega ali que fez a pergunta. Na próxima palestra de Gonçalo, eu vou iniciar a palestra já respondendo que os gabinetes estão incluídos no percentual. Por quê? Porque como palestrante, já há mais de 5 anos dando palestra na área sindical, a gente entende que a maior fonte de conhecimento é essa interação que a gente tem com quem está, que vem se dispõe a nos ouvir um pouquinho. Então, agradecer a todos vocês, ao Vladimir, o Paulo, o Francisco, o Sônia, o Davi, agradecer imensamente o convite de vocês e dizer o seguinte: olha, estou muito lisonjeado de debater um tema tão tranquilo, e essa semana agora estaremos com dois conselheiros, que é o Fernando Bandeira de Beto, que é um conselheiro que está no fórum de carreira, e só uma curiosidade, para encerrar de vez. Tudo que é referente ao servidor, você joga nesse fórum de carreira. É um fórum que está debatendo MS ainda, está debatendo qualificação, o Paulo está acompanhando lá pela FENAJUF, né, Paulo? Aí eu perguntei assim: vocês criam um
fórum para que os servidores debatam as suas necessidades, né? Mas esqueceram de mandar um teletrabalho para a gente debater nesse fórum. Então, assim, o que interessa a administração não se debate no fórum, mas o que não interessa a administração joga no fórum para ficar ali iniciando a banho-maria. Essa é a realidade que a gente está tendo junto ao nosso órgão maior de definições administrativas. Grande abraço, pessoal. Bom sábado para vocês. Parabéns aí por terem aí, se permitido estar numa tarde de sábado, num encontro maravilhoso aí, para ficar com você, viu? Grande abraço, Deus. Satisfação total de estar com vocês. Muito obrigado, Fernando. E é recíproco. Um abraço. Bom, dando sequência, nós vamos desfazer essa mesa. Eu quero agradecer às representantes femininas aqui, que embelezaram, né, a nossa, não só embelezaram, mas também enriqueceram a nossa mesa. E nós vamos dar sequência, porque o nosso tempo está bem corrido. Eu quero convidar mais duas mulheres para compor a mesa aqui. Por favor. Venha. Por favor. Vem. Isso. Vem. Quem? Você. Deixa eu ir. Deixa eu convidar. Isso. Espera aí. Eu vou escolher. Espera aí. Você. Vou mandar lá alguém que eu vou escolher aqui. Espera aí. Faça ordem, por favor. Isso. Ótimo. Muito feliz. Nós vamos só colocar essa mesa.